você começou esse trabalho com terapia familiar, qual foi a sua maior dificuldade? A maior dificuldade foi mostrar para as pessoas que elas conseguiam sair daquilo ali. Muita gente vem por desespero, mas sem crer, sem acreditar que pode sair daquilo ali. O que eu falo, quando eu falo programação, é como se fosse, tem um livro que eu amo, né, que é Segredo da Mente Milionária. Uhum. Eu brinco que eu tenho que ler aquele livro todo ano até ficar milionária, literalmente, né, assim, de jogar dinheiro pra cima. Mas ele tem uma frase que eu gosto muito, que a frase é assim, todos nós nascemos como um gravador, mas de tanto ouvir algumas coisas, a gente acaba se tornando a gravação. Então, muitas vezes a gente recebe uma programação e a gente, de tanto ouvir aquilo ali, a gente acaba se tornando. Então, muitas vezes a gente entra no processo terapêutico por desespero, por uma dor, por um quase divórcio, por um filho desafiador, por um problema, por, enfim, excesso de peso, seja dívidas, mas a gente não acredita que realmente pode mudar. A gente não acredita que a gente realmente pode fazer diferente. E quando você vai olhar, como a gente falou, começa tudo lá atrás, lá na infância. Você tá repetindo o padrão do seu pai, você tá repetindo o padrão da sua mãe, você tá simplesmente, eu brinco, fazendo mímica de parente, que é quando você literalmente tá vivendo o mesmo casamento da sua mãe, tá casado com um cara muito parecido com o seu pai, tá tendo problemas com os seus filhos, como sua mãe teve com você ou com seus irmãos, e quando a gente vê, ao invés de se tornar protagonista das nossas próprias histórias, a gente tá fazendo cosplay, mímica de parente. E aí, quando a gente tem esse choque de realidade do caramba, que talvez você esteja tendo agora vendo esse vídeo, caramba, realmente, eu tô com o corpo da minha mãe, com a vida financeira do meu pai, casada com um homem parecido com ele, meus filhos estão dando o mesmo trabalho que eu dei pra minha mãe, eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo, eu tô só fazendo peso na terra. Exatamente. E acaba que quebrar esse padrão faz com que a gente seja vista como ovelha negra, né? Sim, eu era a ovelha negra da família, total. Também. Carolina é revoltada, é a ovelha negra. Nossa, essa questão da ovelha negra, eu tenho uma frase que fala, a primeira a se levantar quebra ciclo. E eu sempre falo, eu faço uma ilustração, né? Vivemos numa família como que uma casa com todos os cômodos apagados. E fica naquela luta de ego. Eu não vou ligar. Se ele não ligar, eu não ligo. Se ele não mudar, eu não ligo. Se ele não parar, eu não paro. E continua a casa naquela escuridão. Só que a hora que a primeira que se levanta, quando a gente começa a entender que é primeiro em mim, depois através de mim, e a primeira que se levanta, ela quebra todo um ciclo, ela liberta quem nos antecedeu e quem vem após nós. E uma casa apagada, com um único cômodo aceso, ela começa a iluminar até os cantinhos mais escuros. Então, quando a gente se posiciona, a gente tira esse lado pejorativo de ser a ovelha negra e começa a se chamar de quebradora de ciclo. Aí a gente faz uma história diferente. Aí a gente, literalmente, liberta quem nos antecedeu, quem vem depois de nós, justamente porque a gente teve uma coragem, a gente teve um nível maior de consciência, de olhar e falar assim, caramba, dá pra fazer diferente. Nos tornamos inconformadas, indignadas, né? Jamais, aceite aquilo ali, questione tudo. A gente perde um pouco a capacidade de questionar. A gente tem muita questão do honra pai e mãe, né? Acredito que você enfrente dilemas disso também com seus alunos, né? Com seus pacientes. Sim. Honrar pai e mãe não é obedecer cegamente os seus pais. Muitas vezes, inclusive, é desobedecê-los. Você vai ter que desobedecer os seus pais para prosperar. Você vai ter que desobedecer, muitas vezes, seus pais para ter um bom casamento. Por quê? Pelo simples fato de, se eles tiveram problemas, se eles vieram de padrões disfuncionais, de divórcio, de traição, cara, desobedeça os seus pais. Simplesmente, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é desobedecer os seus pais. E honrar é fazer algo de bom, útil, cheio de propósito com aquilo de maior que eles te deram, que é a vida. Apenas eu costumo isso. falar que honrar pai e mãe é dar certo. É isso. Nossa, você quer honrar o seu pai e sua mãe, você tem que dar certo na vida. Você não tem que ser igual a ele, porque eu não sou mãe, né? Eu sou madrasta. E ela mora comigo, então ela é 24 horas como se fosse minha filha. Mas eu imagino que a pessoa que gera uma criança, que ela entrou na minha vida com 7 anos, mas eu imagino que aquela mãe que gerou a criança e que está desde o primeiro dia de vida construindo aquele indivíduo, ela vai dar para ele só o melhor. Sim. Ela não vai ensinar para ele o que ela sabe que é a parte ruim dela, a sombra dela. Então, nós temos obrigação de dar certo, porque nós viemos de 2 pessoas que só deram o melhor pra gente. Então, a gente tem que ser melhor do que eles. E eu falo que os nossos pais fizeram, digo, de coisas erradas, com o nível de consciência que eles tinham. Exatamente. Se eles tivessem um pouquinho mais de nível de consciência, certamente eles fariam errado. E eu falo, você é adulto, você não tem mais ter problema com pai e mãe. Você tem que entender que naquela época, naquela circunstância, o filho dos pais que eles agiram daquela forma por um determinado motivo. Então, se eles tivessem um pouquinho mais de nível de consciência, sim, talvez você tivesse sido menos traumatizada. Mas não foi. E aí?
Vou ficar parada lá atrás até quando? Até porque eles não tinham acesso à informação que nós temos hoje. Inclusive, a nossa geração, ela tem muito mais peso na criação dos filhos. Porque hoje nós temos um acesso absurdo a informações que os nossos pais não tiveram. O acesso à informação que os nossos pais tiveram foram os padrões. Do tipo assim, dê certo na vida, essa pressão que você começou falando. Não, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. Os nossos pais ouviram isso dos nossos avós. E os nossos avós ouviram isso de alguém. E hoje nós somos a primeira geração que a gente entende que talvez sejamos felizes tendo um pequeno negócio, não uma grande empresa. Não um trabalho numa multinacional. Ou talvez tenhamos uma grande audiência, sejamos felizes nisso e não talvez no lar. Enfim, multifacetário, né? Essa questão. É muito individualista. Mas eles repetiram coisas que ouviram. Então, seus pais fizeram o que fizeram com o nível de consciência que eles tinham e ponto. É hora de deixar os seus pais para trás e começar a se responsabilizar pelo custo que a vida lhe custa. Ponto.